Vamos lá, então? Nossa aula vai falar sobre epidemiologia. Deixa eu só confirmar aí se vocês colocaram seguido. Beleza. Vou abrir de volta. Obrigado, Milene. Nós vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia, então, fazer a introdução da epidemiologia. E depois, lá no final, a gente faz a resolução da nossa atividade. Claro, faz um exemplo de resolução, né? Não vou pegar a mesma atividade. Então, de onde vem, primeiramente, de onde vem o nome epidemiologia? Né? O que é epidemiologia? É o estudo que afeta a população. Né? Então, o EP vem sobre, vemos população e logo tratado. Né? É estudar tudo que afeta a população. Então, da mesma forma que a gente tentou desmistificar o que é saúde, né, que para alguns saúde era só a ausência de doença, aqui a gente também desmistifica a epidemiologia. A epidemiologia não vai estudar só as doenças infecciosas, só doenças causadas por vírus e bactérias, não. A epidemiologia vai estudar qualquer situação que afete a população. E também não só agravos, mas também estudos, né, e situações que promovam a saúde ou que evitem doenças, tá? Ou agravos. E aí nós entramos aí na seção 1, que são os conceitos históricos da epidemiologia. Então, a epidemiologia, como eu falei para vocês, ela vai muito mais além de tratar doenças infecciosas, tá? Existem vários estudos epidemiológicos que tratam também doenças crônicas, não transmissíveis, a própria medicina do trabalho, né, está envolvida com a epidemiologia. Por quê? As leis da medicina de trabalho, elas foram criadas, por exemplo, foram feitas a partir de estudos epidemiológicos. Então, por exemplo, por que o pessoal que trabalha na construção civil precisa usar capacete e mais alguns outros EPIs? Porque essa população específica, quando sofria um acidente, né, sofria muito traumatismo craniano. E aí a forma que a epidemiologia descobriu com os estudos era propor o uso de capacete. Né? Alguns têm que utilizar lá o protetor auricular. Por quê? Porque os trabalhadores da construção civil sofriam mais de surdez ou doenças e agravos relacionados à audição. Então, aí vem o EPI também, assim, tá? Quando a gente vê na TV, né, propaganda do governo, ensinando a lavar as mãos, ensinando, pedindo para tomar vacina, fazendo campanhas, né? Isso tudo é epidemiologia. Por quê? Se a gente faz estudos epidemiológicos, descobre que determinada população está sofrendo de nem o retorno do sarampo, né, nos últimos anos. Por que o sarampo voltou? Voltou porque a população não estava tomando vacina. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para que a população tome vacina. Fazer campanhas de conscientização, né, na TV, no rádio, nas escolas, em todos os lugares que a gente conseguir. Essas são campanhas realizadas a partir de estudos epidemiológicos. Então, a epidemiologia está muito mais na nossa vida do que a gente imagina. E quais são os objetivos da epidemiologia? Identificar a causa de uma doença e seus fatores, claro, esse é o primordial, né? Então, surge uma doença, a gente tem o exemplo do coronavírus, mas vamos mudar um pouquinho o nosso foco, né, para não ficar falando só de coronavírus. Mas a gente tem um exemplo básico lá da microcefalia, logo após a Copa do Mundo, né? Não sei se vocês se lembram, mas ali logo após a Copa do Mundo a gente teve, e a Olimpíadas, nós tivemos aí no Brasil, principalmente no Nordeste, surto de microcefalia, causado principalmente pelo Zika vírus. Mas de início, quando os bebês começaram a nascer com microcefalia, quando aumentou a quantidade de bebês nascendo aí com microcefalia, ninguém sabia o porquê que era, né? Foram feitos estudos epidemiológicos, ou seja, o que essa população de crianças nascidas com microcefalia tem em comum que pode ser a causa desse nascimento com microcefalia. E aí foi quando se descobriu que estava envolvido aí o Zika vírus. Então, descobriu os fatores aí de risco para a doença. Então, qual é um fator de risco para a microcefalia? A mãe do bebê morar em um local endêmico de Zika vírus. Determinar a extensão da doença encontrada na comunidade, ou seja,
saber se a doença, por exemplo, o Zika vírus, é causado pela picada do mosquito. Então, onde tiver o mosquito na sociedade, as pessoas, né, esse determinado mosquito, que é o Aedes aegypti, onde o Aedes aegypti estiver, existe o risco da mãe aí, da grávida, ser infectada pelo vírus, né, e o bebê desenvolver a microcefalia. Estudar a história natural das doenças e verificar a sua gravidade, ou seja, existem algumas doenças que a gente tem um histórico de surtos dela. Vai lá. A dengue já virou história no Brasil, né? Todo ano no verão, na época de chuva, tem epidemia de dengue no Brasil, ou surto ou epidemia, mas sempre tem. Lembrando, surto é quando é em populações delimitadas, né? Lá numa cidade, tem um surto. E epidemia quando é no Brasil inteiro. Então, nos últimos anos, a gente está tendo epidemia de dengue aí. Avaliar as medidas preventivas e terapêuticas e modos de assistência à saúde, ou seja, já está na epidemia, a gente já sabe que vai ter epidemia de dengue esse ano novamente, o que nós podemos fazer, o que a saúde pública pode fazer para minimizar isso na população. Então, vai ter que aumentar leito, vai ter que colocar o pessoal, vai ter que comprar mais soro, porque quem tem dengue precisa tomar soro, vai ter que comprar mais dipirona, porque quem tem dengue precisa usar dipirona. Como que eu posso fazer essa assistência aí na saúde das pessoas que serão acometidas com essas doenças? E, é claro, fazer medidas preventivas, que é aí conscientização e os agentes de saúde fiscalizar as casas aí para ver se não tem água parada. Tá? Tudo isso no contexto do exemplo da dengue. Se vocês pensarem em outro exemplo, em outra doença que vocês queiram saber e colocar de exemplo, a gente pode falar também. Providenciar base para a base, desenvolvimento de políticas públicas e decisão de legislação relacionadas aos problemas ambientais. Então, só para vocês terem uma ideia, como o poder público pode resolver ou não um problema, o mosquito Aedes aegypti, na década de 60 e 70, ele foi eliminado do Brasil. Então, quando o poder público decidiu eliminar ele de verdade, ele eliminou, tá? Que na época era por conta da febre amarela, que ele também é transmissor da febre amarela. E aí ele foi eliminado. Só que aí ele voltou, né, aí na década de 90, ele voltou e a gente tem todo ano o problema aí com o dengue, né, com a tríplice, que a gente fala aí, a tríplice doença viral, que é a dengue, a zika e a chikungunya. Falando um pouquinho de história, eu já comentei com vocês sobre a vacina, né? A gente fala um pouquinho sobre a epidemiologia e como a epidemiologia ela pode ser tratada tanto no ambiente acadêmico e oficial, como também no ambiente empírico. Aqui a gente tem uma imagem muito conhecida, né? Do pai da imunologia, que é o Edward Jenner, né, que ele foi um dos precursores aí da vacinação. Aqui a gente tem, claro, uma ilustração, né? Por que essa ilustração aqui? A primeira vacina foi desenvolvida contra a varíola, né? A gente estudou um pouquinho sobre a varíola lá nas aulas do primeiro bimestre. Então, o Edward, ele percebeu, ele era um pesquisador, né, lá na época, e ele percebeu que algumas pessoas, principalmente as mulheres, que entravam em contato com as vacas, né, porque naquela época eram as mulheres que faziam o ordenhamento das vacas e separavam o leite, e aí os homens levavam o leite para a cidade para vender. Então, quem tinha o contato direto com as vacas eram as mulheres. E na época da epidemia da varíola, né, que muitas pessoas morreram por conta de varíola, tinha-se a varíola humana e tinha também a varíola bovina. A varíola bovina era causada por um vírus muito, muito parecido com o vírus da varíola humana, porém as vacas não morriam dessa varíola, né? Ela era mais branda. O que acontecia? As mulheres que faziam o ordenhamento e tinham ali o contato com as vacas, antes de pegar, né, antes de ser acometida pela varíola humana, elas eram acometidas pela varíola bovina, que é a da vaca. Como a varíola bovina é um pouco mais fraca, as mulheres não morriam. Só que, só por conta de entrar em contato com esse vírus muito, muito parecido com o da varíola humana,
o sistema imunológico produzia anticorpos contra a varíola, que servia tanto contra a varíola bovina, quanto para a varíola humana. Ou seja, as mulheres que tinham contato com essas vacas não morriam. O que o Edward fez? Pesquisando isso, percebendo essa situação, ele tinha um filho que morava na cidade, né? Ele percebeu assim, ou eu tento fazer alguma coisa para o meu filho, ou ele vai morrer de varíola, porque principalmente as crianças eram acometidas, sistema imunológico ainda irregular, né? Ainda não totalmente formado, e aí ele ficou numa incógnita. Se ele fizesse alguma coisa, o filho dele poderia morrer, porque poderia não dar certo o experimento dele, mas se ele não fizesse nada, o menino ia ter varíola e ia morrer também. Logo, ele foi e pegou uma seringa, puxou, né, estratificou um pouco de pus da varíola bovina, foi na vaca, puxou um pouquinho de pus e aplicou no menino. Nesse pus, tinha o vírus bovino, né, da varíola bovina morto já. Quando ele aplicou no menino, o sistema imunológico reconheceu o vírus, produziu anticorpos contra aquele vírus, e os anticorpos funcionam tanto quanto para a varíola bovina, tanto quanto para a varíola humana. E logo o menino ficou imune à varíola humana, não morreu, e aí daí para frente que surgiu a vacina. Por isso o nome vacina, que vem de vaca, tá? Por isso o nome. Depois aí no século XIX, né, nós temos Louis Pasteur. Se vocês não conheceram ainda a pipeta de Pasteur, vocês vão conhecer. Mas Louis Pasteur é o pai da bacteriologia, é um dos criadores do microscópio também. E ele desenvolveu, ele foi o cara, né, que percebeu que existiam micro-organismos, que existiam bactérias que causavam doenças, e também micro-organismos que podiam ser utilizados para o bem da população. Né? Tanto que foi ele também, ele é um dos criadores da cerveja, a gente tem aqui, ó, que a cerveja produto da fermentação microbiológica, né? Aí tem outros produtos, que não foi ele que desenvolveu, mas só para de exemplo, tem lá o Todinho, o Activia, né, que nada mais são do que produtos à base de fermentação microbiológica. E a epidemiologia contemporânea? Então, como que a gente utiliza ela hoje? É um eixo da saúde coletiva, pois direciona os esforços e trabalhos. A gente não conseguiria, pessoal, trabalhar contra todas as doenças em saúde pública. A gente precisa delimitar contra o que nós vamos trabalhar esse ano. Ou seja, eu preciso de estudos para saber o que a população mais precisa. Eu quero prevenir o quê? O que eu tenho que prevenir para essa determinada população? Eu só consigo descobrir isso com estudos epidemiológicos para descobrir quais as doenças que essa população está mais arriscada a sofrer. E aí eu vou trabalhar contra principalmente essas doenças. Descreve o aspecto clínico da doença e sua história natural. Então, por que a gente ainda tem muitas dúvidas e a cada hora surge uma novidade sobre o coronavírus? Porque os estudos epidemiológicos estão sendo feitos agora. Tudo que a gente tem sobre esse novo coronavírus, que a gente tinha quando ele surgiu, era relacionado a outras espécies de vírus, não era ele. A gente foi utilizando coisas e torcendo para dar certo. Algumas deram certo e outras não. Por isso que o estudo epidemiológico continua e a cada mês surgem artigos científicos aí com novidades. Ele identifica fatores de risco de uma doença e grupos mais susceptíveis, né? Daí que surgiu o grupo de risco do coronavírus, por exemplo. Pessoa que tem asma, hipertensão, diabetes e entre outras doenças. De onde surge esse grupo de risco? De estudo epidemiológico. Então, percebe-se que pessoas que têm hipertensão e são acometidas por coronavírus têm maior chance de desenvolver, né, a falência respiratória e precisar do respirador e precisar de UTI, e essas pessoas têm mais tendência a não conseguir se recuperar e acabam indo a óbito mais fácil do que pessoas que não têm hipertensão, por exemplo. Isso vem a partir de estudo epidemiológico. Avalia o quanto os serviços de saúde respondem às necessidades da população. Então, assim, existe a doença, existe a população afetada, mas os serviços que nós estamos oferecendo faz pelo menos o básico, o mínimo de atendimento dessa população, ou será que nós estamos investindo em tratamentos e prevenção errados contra essa doença? Tá? Então, a epidemiologia funciona para isso também, ou seja, a doença já existe, eu fiz um estudo
da epidemiologia do eixo da saúde coletiva, descobri contra o que eu tenho que trabalhar, eu delimitei qual é o aspecto clínico e sua história natural, os riscos e tudo, e aí a gente sentou com uma equipe multidisciplinar e desenvolveu um plano estratégico. Daqui a um ano, esse plano estratégico funcionou ou não para aquela população, entendeu? Então, através de investigações epidemiológicas, descobriu-se a associação entre, por exemplo, né, má formação congênita e rubéola durante a gestação. Então, foram estudos epidemiológicos que descobriram que as crianças, em determinado período de tempo, as crianças que nasciam com má formação congênita, tinha uma característica de que a mãe teve rubéola lá na gestação. A talidomida e focomelia, que é o exemplo aí que a gente tem das crianças que nascem aí, ó, com os membros inferiores e superiores pequenos, que foi essa talidomida foi um medicamento utilizado, principalmente na década de 70, e esse medicamento, quando ele foi liberado para consumo, não veio nada escrito nele de que mulheres grávidas ou que pretendiam engravidar em período curto de tempo não poderiam ingerir esse medicamento. E aí muitas mulheres ingeriram, e aí a gente teve um surto de crianças com focomelia aí nas décadas de principalmente 70 e 60, né? E depois até os anos 80, até se fazer estudos epidemiológicos e descobrir que as crianças que nasciam com focomelia, né, o que essas mães têm em comum? Tem em comum que elas utilizaram talidomida durante a gravidez ou logo antes de engravidar. Hábito de fumar e câncer de pulmão, né? A maioria das pessoas que fuma por muito tempo vão desenvolver câncer de pulmão, ou seja, se eu pegar uma população que não fuma e uma população que fuma, o câncer de pulmão vai ser mais presente na população que fuma. Isso é estudo epidemiológico. Mortalidade infantil e classe social, estudo epidemiológico. Para a gente hoje, está muito na cara. Tanto o hábito de fumar e o câncer de pulmão, quanto mortalidade infantil e classe social. Mas isso está muito presente para nós, porque lá atrás, lá em 1930, 1940, até antes disso, foram feitos estudos epidemiológicos e descobriram, olha, a galera que fuma tem mais tendência e chance de ter câncer de pulmão. Fizemos estudos epidemiológicos, e aí vem as campanhas. E assim também para a mortalidade infantil. E tem alguns conceitos básicos de epidemiologia, pessoal, que a gente não pode deixar de conversar com vocês, né? Até porque isso vem não só na nossa convívio acadêmico, profissional, né, do biomédico, do profissional de saúde, do enfermeiro, seja lá de qual for o profissional de saúde aí, farmacêutico, profissional de educação física, nutricionista, vem durante a nossa vida acadêmica e as pessoas também falam sobre isso na mídia, nas conversas familiares, né, no convívio, na igreja, né, na academia, em vários locais. Então a gente ouve falar, por exemplo, hospedeiro. O que é um hospedeiro? Hospedeiro é um ser vivo, né, que em circunstâncias naturais permitem a subsistência ou alojamento de um agente infeccioso. Exemplo de hospedeiro: nós somos um hospedeiro para o coronavírus, por exemplo. Ou nós somos um hospedeiro para o piolho, quem tem piolho. Nós somos um hospedeiro para a Escherichia coli, tá? Que é uma bactéria. A entrada do agente biológico específico no hospedeiro inicia o processo de infecção. Então, o hospedeiro pode ser um homem, um animal ou um artrópode. Desculpa. Resistência. O hospedeiro possui resistência a determinado patógeno. Então, nem todo agente biológico que se hospeda em nós ou em animais, eles vão causar doença em nós, tá? O que vai delimitar a causa da doença ou não? Vai ser principalmente se a gente tem resistência ou não contra aquele agente infeccioso. E, é claro, a quantidade também do agente que entra em contato com nós, né? Então, olha o exemplo. Eu sou vacinado contra a hepatite B. Se eu entrar em contato com o vírus da hepatite B, o meu sistema imunológico vai expulsar o vírus da hepatite B do meu corpo, ou seja,
os meus anticorpos e as minhas células de defesa, os meus linfócitos de memória, eles já sabem que eles precisam eliminar o vírus da hepatite B do meu corpo. Então, eu tenho resistência contra o vírus da hepatite B, porque eu sou vacinado contra esse vírus. Se for uma pessoa que não é vacinada contra o vírus da hepatite B, o vírus vai entrar em contato com o hospedeiro não tem resistência contra o vírus, e logo o vírus vai causar a doença. Susceptibilidade, o hospedeiro não possui resistência a determinado agente patógeno, podendo adquirir a doença. O exemplo da pessoa não vacinada, o exemplo de todos nós, quando se fala em coronavírus, nós ainda não descobrimos pessoas que são resistentes, né? Até porque não tem vacina. Infecção é a entrada e o desenvolvimento do agente infeccioso em um organismo vivo. Quando a gente fala em infecção, significa que o agente entrou e se desenvolveu. No nosso dia a dia, a gente entra em contato com milhares, tá, de agentes infecciosos. Só que, na grande maioria das vezes, o nosso sistema imunológico consegue eliminar esse agente infeccioso e ele não se multiplica em nós. A infecção ocorre somente após a multiplicação do agente infeccioso. Infectividade é a capacidade do agente infeccioso de se alojar e multiplicar-se dentro do hospedeiro. Alguns agentes infecciosos, pessoal, têm baixa infectividade, ou seja, a gente entra em contato com eles e dificilmente ele consegue se multiplicar no nosso organismo, tá? A não ser que a gente entre em contato com uma grande quantidade daquele agente infeccioso. Que daí é aqueles exemplos assim, ó, no nosso dia a dia, a gente entra em contato com um E. coli, bactéria E. coli. Ela é uma bactéria patogênica e tal. Só que a infectividade dela para nós é baixa se a gente entrar em contato com pequenas quantidades, né? Pequenas células bacterianas. E aí, no nosso dia a dia, a gente não tem problemas com a E. coli. Agora, se a gente ingerir água contaminada, com grande quantidade de E. coli, alimento contaminado, criança não lava as mãos, vai no banheiro, não lava a mão, e aí nas fezes tem E. coli, e ela entra em contato com grande quantidade dessa bactéria, aí aumenta a infectividade da bactéria, e aí a gente acaba ficando suscetível a ela, tá bom? Patogenicidade refere-se à habilidade do agente infeccioso em induzir uma doença, levando ao aparecimento dos sinais e sintomas. Pessoal, vamos lá. Para que um agente infeccioso consiga se instalar no nosso organismo e se multiplicar no nosso organismo, em algum momento o nosso sistema imunológico tem que ter falhado, tá? Porque nós temos um aparato imunológico para não deixar o agente infeccioso causar a doença. O que é a patogenicidade? É a habilidade que o agente infeccioso tem para burlar o sistema imunológico. Vou dar um exemplo para vocês do dia a dia. Vamos lá. Vocês têm o celular de vocês aí, e aí muitos de nós temos aí o banking online, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, seja lá o banco que você tem. Você tem a senha para que só você entre no seu banco. Então, a sua senha é o seu sistema imunológico, tá? E aí você tem os hackers, os bandidos, o pessoal que fica tentando invadir o nosso celular aí, nossos computadores, para pegar nossas senhas e roubar nosso dinheiro. Esses bandidos, esses hackers, eles são os patógenos, tá? Os agentes infecciosos. O que acontece? Para o bandido entrar no seu celular, ou você tem que ter dado uma bobeira e deixado sua senha à vista para alguém, que daí nesse caso seria o seu sistema imunológico falhar, você tem uma doença que faz o sistema imunológico não funcionar, ou o hacker tem que conseguir ter um negocinho assim, ó, uma habilidade especial que alguns têm de conseguir, por exemplo, invadir o seu celular sem que você veja, e a hora que você for digitar a sua senha, ele vê a sua senha, e aí ele burla você e entra no seu internet banking e rouba seu dinheiro. Isso é a patogenicidade. É o que esse agente infeccioso consegue fazer, o que ele tem de habilidade para conseguir burlar o seu sistema imunológico. Exemplo, professor, de patogenicidade, por exemplo, o vírus da dengue. Por que ele causa a doença da dengue em nós? Por que a gente desenvolve a doença? Por que quando o mosquito pica a gente e introduz o vírus no nosso organismo, o vírus consegue se multiplicar e causar a doença?
Porque esse vírus, ele consegue entrar nas nossas células imunológicas e se multiplicar lá dentro. Outros vírus, a grande maioria dos outros vírus, não conseguem fazer isso. Imagina só, o vírus entra dentro da célula imunológica, que na verdade a célula imunológica era quem era para matar ele. Mas o vírus consegue enganar a célula imunológica e entrar dentro dela e usa ela como casinha para se multiplicar. Olha o tamanho da loucura. Tá? E o que é virulência? Vocês devem ter ouvido falar de fator de virulência. É a capacidade do agente infeccioso produzir casos graves ou fatais. No caso da dengue, que é o exemplo que nós estamos estudando, o que seria a virulência da dengue? O vírus entra nas nossas células imunológicas, se multiplica dentro dessas células. Quando ele se multiplica em uma grande quantidade, ele explode essa célula e vai para outras milhares de células, causando a diminuição das células do sistema imunológico, tá? Que é o que a gente chama lá de neutropenia e linfopenia, né? Diminuição dos leucócitos de modo geral, que são as células do nosso sistema imunológico. Causa também essa inflamação causada pelo vírus da dengue. Ela deixa os nossos capilares sanguíneos, nossos vasos sanguíneos enrijecidos, causando microhemorragia. Deixa as nossas células gastrointestinais, tá? Também debilitadas, causando vômito, diarreia, e a gente não consegue segurar água no nosso organismo, a gente fica desidratado. E tudo isso faz com que o vírus desenvolva o choque hemorrágico da dengue, fazendo as pessoas ter a doença na forma fatal. Então, isso é o fator de virulência. O que o vírus consegue fazer dentro do seu organismo para fazer essa doença ser grave. Tá? E a patogenicidade é o que o vírus consegue fazer para burar seu sistema imunológico e se multiplicar dentro de você. Doença transmissível. Qualquer doença causada por agente infeccioso específico ou seus produtos tóxicos. Então, doença transmissível é a doença que vai passar de pessoa para pessoa. Reservatório de agentes infecciosos. Qualquer ser vivo, pode ser humano, animal ou artrópode, planta, solo ou material inanimado, em que se aloja o agente infeccioso. O que é um reservatório de agente infeccioso? Por exemplo, os gatos são reservatórios do Toxoplasma gondii, que é o agente causador da toxoplasmose. Nos gatos, o toxoplasma não causa toxoplasmose. Ele só mora lá no gato de boa, não dá nada. Só que em nós, o Toxoplasma gondii causa a toxoplasmose. A gente já está com... Agora já é 8h35. Eu vou passar para a resolução da nossa atividade, tá? Vou falar um pouquinho sobre a seção 2, porque senão a gente vai demorar muito. Área de atuação da epidemiologia. Então, descrição, investigação e avaliação. Por quê? A gente precisa descrever as doenças, investigar essas doenças e avaliar como a gente pode, quais são os fatores que a gente pode determinar, fazer, implantar para que a população seja prevenida, tratada e diagnosticada em relação a essa doença, tá? Vamos lá na nossa atividade. Aqui, a nossa atividade é em relação à sensibilidade e especificidade, tá? Que é a verificação do valor dos procedimentos diagnósticos. Vocês devem ter ouvido falar bastante dos testes rápidos, né? Para coronavírus aí. Falar, não é específico, não é sensível e tal. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque a nossa atividade é em relação a isso. Então, a gente tem lá na aula 5 a tabela 1, né? Que é a relação entre o resultado do teste diagnóstico e a ocorrência da doença. Então, eu fiz um exemplo com vocês, né, para a gente fazer aqui. Vou minimizar aqui a tela. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês aí, tá? Primeiro, pessoal, especificidade é a capacidade do teste para detectar os verdadeiros negativos. Quando eu falo que o teste ele é muito específico, você já pensa que esse teste, o que o fabricante quis
quando ele desenvolveu um teste muito específico. Ele quis que esse teste desse positivo realmente só para quem era positivo. Porque aquela doença é muito específica. Quando eu tenho um exemplo, professor, de um teste muito específico, por exemplo, quando o indivíduo vai fazer um teste específico para um tipo de câncer. Ou seja, ninguém sai por aí fazendo exame para determinar tipos de câncer, né? Você só vai fazer aquele exame porque o médico já fez uma avaliação clínica, já está passando por acompanhamento, você já fez outros exames lá atrás, e aí chega a hora de fazer um exame específico para determinar aquele tipo de câncer. E aí, por isso o exame chama específico, vai ser usado só em parte da população onde eu já tenho uma suspeita muito forte daquilo ali, tá? Que ele tenha aquela doença. E quando ele é muito sensível, professor? Um teste muito sensível significa que eu vou testar muita gente dentro da população. Até mesmo quem não passou por avaliação clínica, quem não é suspeito, tá? Que é o exemplo do teste do coronavírus. O teste do coronavírus, esse teste rápido aí, ele é altamente sensível. Por quê? Ele é feito para aplicar assim, ó. Apesar o pessoal do posto de saúde não aplicar, não estão aplicando em todo mundo o teste, né? Aplicar que eu falo é fazer o teste. Não estão fazendo teste de todo mundo porque não tem. Mas o teste foi desenvolvido para fazer a rodo. Igual faz teste rápido de sífilis, de hepatite B, hepatite C e AIDS, que são testes muito sensíveis também, é o teste do coronavírus, esse teste rápido. É assim, ó, muito sensível. O que acontece com um teste muito sensível? Existe uma chance um pouco maior quando a gente compara com o específico, que no sensível existe uma chance maior de ter casos, tá, de falso positivo. Ou seja, você não tem a doença realmente, mas o teste dá positivo. Por quê? Eu estou testando todo mundo. E aí, o que acontece? Poxa, professor, mas e aí? Se eu já espero que isso vá acontecer, o sistema está pronto para isso, porque quando eu comprei o teste, eu sabia que ele era altamente específico, e geralmente o teste que é muito específico, geralmente o teste que é muito sensível, ele não vai ser específico, tá? A especificidade dele diminui, e ao contrário também, tipo, um teste que é muito específico, a sensibilidade dele é um pouco mais baixa. E aí, quando eu sei que eu estou comprando um teste muito sensível, eu já espero que ocorra alguns casos aí de falso positivo. O que eu tenho contra isso? O que eu vou fazer, né, sabendo disso? Eu arrumo um outro teste. Por exemplo, o que a gente tem aí do PCR, que é aquele teste lá do nariz, tá? Que pega o swab, né, o cotonetezinho, introduz no sistema respiratório superior, buscando cópias de material genético do vírus. Esse PCR, esse teste, ele é um teste específico. Tá? Por quê? Porque eu vou procurar o material genético do vírus. Aí ele acaba sendo um teste muito específico. O que pode acontecer com esse teste? Porque aí sim, esse teste tem que ser feito só em pessoas que têm suspeita clínica, por ser um teste muito específico. Pode acontecer nesse teste, tá? Falso negativo, tá bom? Por ele ser muito específico. E aí, então, vamos fazer o nosso exemplo do teste. Então, ó, sensibilidade. O que é sensibilidade, tá? Sensibilidade vai ser a capacidade que esse teste tem de encontrar pessoas que têm aquela doença dentro da população em geral. E a especificidade é a capacidade desse teste, tá, encontrar dentro da população somente e realmente as pessoas que têm aquela doença. Vamos lá para prática e exemplos, tá? Exemplos aqui. Vamos falar em Ministério da Saúde e vamos falar agora de exemplos de teste para hepatite B e hepatite C. Então, isso aqui, ó, lá nas cartilhas do Ministério da Saúde. Quando que a prefeitura pode comprar um teste rápido para hepatite B e C? Que aqui, ó, para hepatite B, o HBsAg. Sensibilidade tem que ser de 100%, ou seja, ele tem que ser muito, muito sensível. A especificidade tem que ser de pelo menos 98%.
Então, aqui eu já sei que o que pode acontecer nesse teste. Nesse teste, se ele for 100% sensível, significa que não é para acontecer falso negativo. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer de 2% ser falso positivo. Ou seja, para algumas pessoas, se eu fizer 100 testes, pode ser que em 2 pessoas aconteça de o teste dar positivo, mas quando eu faço um exame complementar, eu descubro que, na verdade, ela não tem hepatite B. Ela tem um outro tipo de hepatite, o teste positivou porque ele é muito sensível. Tá? Alguma coisa. Porque quando a gente faz esses testes rápidos, a gente procura geralmente anticorpos, tá? Ou proteínas produzidas aí do sistema imunológico ou do antígeno. E aí, às vezes, tem alguma proteína muito parecida com a proteína que a gente está procurando, e aí ele acaba ficando positivo. Para a hepatite C, sensibilidade 98%, pelo menos, e especificidade 97%. Então, a sensibilidade do teste de hepatite C é um pouco menor do que da hepatite B. Vamos fazer o nosso exercício. Vou pegar lá a nossa atividade. Tá aqui. Então, na nossa atividade, nós temos um laboratório está prestes a lançar um novo teste rápido para o diagnóstico de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Na fase de estudos, foram realizados 1.506 testes em pacientes voluntários residentes em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apresentando os seguintes resultados: 687 verdadeiro positivo, 29 falso positivo, 6 falso negativo, 784 verdadeiro negativo. E aí, o que eu quero? Considere o conteúdo abordado lá na nossa aula, e ao final, multiplique por 100 para dar em porcentagem, tá? E eu quero saber a sensibilidade e a especificidade destes testes. Como que nós vamos fazer isso? Vou tentar abrir um esquema para nós aqui, ó. Vou abrir um quadrinho para nós. E vocês podem também interagir aí no quadro, tá? Vou até pedir para alguém me ajudar aí. Vou pegar aqui parte do nosso enunciado. Vou mudar, tá? Para não. Então, aqui vamos mudar o número de 687. Vou colocar, tipo, 956. O falso positivo. Vou mudar. Professor, Oi, Fernanda. Pode falar, Fernanda. sendo só a sua tela, só o seu rosto. Ah, você não tá vendo. Não sei se é só para mim. Aqui eu tô vendo que a Thalita tá vendo aí. Vou abrir outro, peraí. E... Apareceu agora, Fernanda?
Tô vendo aqui só 4, tá? Tá Amanda, Hanna, Milênia, Thalita, que tá conseguindo ver. Não tem problema, eu vou fazer então, vamos fazer a conta no Word então. Compartilhar a tela de um Word. Aí. Vou mudar aqui os números, tá? Para não resolver o negócio de vocês. Vou mudar assim, ó. K900. Vamos pegar a nossa fórmula. Vou colocar aqui embaixo para a gente não perder. Tá lá, ó. Então, o que ele fala? Para eu descobrir a sensibilidade, eu tenho que fazer A, que o A é o quê? Verdadeiro positivo, dividido por A mais C. Então, vamos lá. Vamos delimitar aqui, então, quem é quem, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quem é o A? O A é verdadeiro positivo, então 987. Quem é o B? O B, falso positivo, que falso positivo 99. Se eu errar alguma coisa aí, vocês me falam, tá, pessoal? C. Quem é o C? C é falso negativo 12. E o D? Quem é o D? Verdadeiro negativo. Verdadeiro negativo, 784. Agora, a gente aplica a fórmula. Para descobrir sensibilidade, eu vou fazer A mais C, que vai ser 987 mais C12. Deixa eu pegar minha calculadora aqui para não isso errado. 987 mais vai dar 999. Agora eu pego esse resultado, né, e vou fazer o A dividido por ele. Então eu pego o A, então tá aqui ó, o A sobre A mais C. Agora eu vou pegar, quanto é o A? 987. 987 dividido por 999. 987 dividido por 999 vai ser 0,98. Lembra que eu pedi para multiplicar por 100. Então, vezes 100 é igual a 98% de sensibilidade. Beleza? Vamos fazer agora a especificidade. Então, quanto esse teste que nós estamos desenvolvendo agora nesse exercício, ele é sensível. Para 98% das pessoas que têm a doença, e eu aplicar esse teste vai dar positivo. Então, a chance de erro para falso negativo é só de 2%. Então, ele é um teste muito específico, muito sensível. Vamos fazer a especificidade. Especificidade, eu preciso fazer o D dividido por B mais D. Então, vamos fazer quanto é B mais D. O B é igual a 99 mais quanto vale o D? 784. 99 mais
784, que é igual a 883. Então, agora eu vou pegar o D, que é 784, e vou dividir por 883. 784 dividido por 883. 0,88 vezes 100 é igual a 88% de especificidade. É uma baixa especificidade, ou seja, meu teste não é tão específico. Professor, me explica, me dá um exemplo do que pode acontecer de um teste que não é tão específico. Por exemplo, se esse resultado aqui que a gente tem de sensibilidade e especificidade é de um teste de hepatite B, o que pode acontecer com esse teste? Pode acontecer dele ficar por essa baixa especificidade e essa alta sensibilidade, então ele sempre, por ele ser muito sensível, ele sempre vai dar positivo. Tá? Sempre positivo, positivo, se realmente for o cara tiver doença. Só que como ele não é tão específico para aquele tipo de hepatite, que no caso é a B, pode ser que ele fique positivo para pessoas que têm hepatite C e não a B. Então, por ele ser pouco específico, pode acontecer dele ficar positivo para uma pessoa que tem uma doença muito parecida com aquela, mas que não é aquela. O exemplo básico diz hepatites. Então, se eu tenho um teste de hepatite B, que ele é muito sensível e pouco específico, pode acontecer dele positivar para pessoas que têm hepatite C.